Bom dia, pessoal de casa. Deixa eu ajeitar o quadro aqui. Nossa, estava olhando que quebrado na tela. Pô, os caras conseguiram quebrar a tela. Bom, gente, na mecânica de fluidos, hidrostática. Então, na aula anterior, a gente fez o conceito de pressão relacionado com a razão entre a força e a área. Mostrei para vocês que quanto menor a área de um objeto, maior a pressão que ele exerce, quanto maior a força, maior a pressão, tá? Isso foi visto na aula passada. Hoje nós seguimos para a próxima etapa. A próxima etapa é densidade e massa específica. A maioria de vocês aqui não tem muita dificuldade em lembrar o que é densidade, né? Para vocês, densidade está relacionada com uma razão, a gente usa a letra D, entre massa e volume, tá? Isso define a densidade, observe o que eu vou falar agora, do corpo. Tá? Tem muita gente que pensa que densidade é uma grandeza na física tabelada, isso é falso. Tá? A densidade, ela pertence ao corpo, e essa densidade aqui, ela é chamada, vamos dizer assim, de densidade volumétrica. Na natureza, nós temos várias formas de calcular a densidade, tá? A gente chama ela de densidade volumétrica porque é massa dividido por volume. Tem uma outra densidade, por exemplo, vocês estudaram ondas, não estudaram? Vovô, vocês estudaram ondulatória? Tem uma parte da ondulatória, por exemplo, que fala-se em densidade linear. Ouviram falar disso? O que é a densidade linear? É quando a gente trata de cordas. Quando tu tem uma onda se propagando numa corda em específico, tá? Então tu tem um pulso que se propaga numa corda, você pode calcular a velocidade desse pulso na corda. E a velocidade desse pulso na corda é dada pela raiz da tensão na corda, o quanto a corda está esticada, o tensionamento dela, dividido pela massa específica linear, ou também aqui a gente pode falar assim, densidade linear. Tá? Qual a diferença dessa aqui para aquela ali? É que essa aqui, tu pega a massa da corda e divide pelo comprimento. A densidade linear, tu vai pegar a massa e vai dividir pelo comprimento. A densidade volumétrica, tu vai pegar a massa e vai dividir pelo volume. A diferença é que nós não falamos em densidade volumétrica, nós falamos apenas densidade. Então, as pessoas elas têm a ideia de que densidade é sempre massa sobre volume. Isso é falso. Densidade é um conceito que depende de quantas dimensões tu está trabalhando. Tu pode trabalhar com 3 dimensões, com 2 dimensões, com 1 dimensão. Vai depender do contexto do problema de física que a gente trabalha. Tá? Então, isso é importante se lembrar. Essa aqui é uma equação que já caiu em questões da URGS. Tá? Bom dia. Então, em primeiro lugar, a densidade, então, é uma grandeza que refere-se ao corpo, não é tabelada, como normalmente a gente encontra questões que o pessoal põe, eu tenho que ver a tabela de densidade. Densidade não tem tabela porque ela depende do corpo. E corpos têm uma infinidade. Agora, a massa específica, sim, essa é tabelada. A massa específica, normalmente, ela é representada pela letra Ni ou a letra Rho, qualquer uma das duas letras satisfaz, e a forma de calcular a massa específica é exatamente igual à da densidade. É massa dividido por volume. Tá, mas se as duas são iguais, não é a mesma coisa? Não. Essa aqui é uma grandeza que depende da substância. Esse aqui é tabelado. Esse aqui não é tabelado. Tá, mas em termos conceituais, como é que eu vou diferenciar isso aí? Bom, a diferenciação entre
esses dois aqui, por exemplo, para líquidos não existe. Tá? Ou seja, quando tu pega uma tabela de densidade e compara com a tabela de massa específica para líquidos, os valores são iguais. Agora, quando tu pega objetos sólidos, por exemplo, você pega uma esfera rígida e uma esfera oca feita do mesmo material, tipo uma esfera de cobre, que tem uma massa M e um volume V, toda de cobre. E aí tu compara com o mesmo volume de uma esfera também de cobre, só que com uma massa M', porque parte dela lá no interior é oco. Então aqui você tem que tomar cuidado. Eu não posso calcular para ela isso aqui. Não posso. Por quê? Porque todo volume não é ocupado pela mesma substância. A massa específica, ela só vale quando eu tenho um volume ocupado sempre pela mesma substância. Aqui eu tenho, por exemplo, cobre, e ali dentro, por exemplo, posso ter ar. Eu posso ter outra substância qualquer. Neste caso, eu não posso mais falar em massa específica. Eu falo apenas em densidade. É que nem navio. O navio está boiando na água. O que a gente diz? Bom, ele tem uma densidade menor que a da água. Mas o navio não é feito de um único composto, de uma única substância, que a gente poderia falar, bom dia, em massa específica. Não existe massa específica do navio. Existe massa específica do aço, do alumínio, do cobre. O navio ele é feito de vários materiais e partes ocas. Então, isso aqui, ó, não faz sentido a gente falar para o navio. Agora, isso aqui faz sentido. Então, tem que tomar muito cuidado. Tu usa o termo massa específica quando tu tem um volume ocupado pela mesma substância. Quando tu tem um corpo cujo volume não é completamente da mesma substância, ou tem várias substâncias, aí tu usa o conceito de densidade. Tá? Bom, a unidade desses caras aqui é quilograma por metro cúbico no sistema internacional, mas não é a única que se utiliza, tá? A gente pode utilizar também grama por centímetro cúbico. E é claro que vocês têm que saber converter de uma para outra. A conversão se dá através de um número mágico, ou seja, quanto quer passar de quilograma para metro cúbico, tu divide por 1000 e o contrário multiplica por 1000. Tá? É bem simples. Essa aqui pertence ao sistema internacional de unidades. Tá? Então, esse é o cuidado que vocês devem observar. Normalmente, nos vestibulares, se vocês olharem aí, a maioria das unidades está aqui, ó. Aí vocês vão ver que mais para frente tem conteúdos que a gente é obrigado a usar no sistema internacional, principalmente o princípio de Pascal, de Arquimedes. Bom, vou falar rapidamente aqui, não tem nada muito especial aqui sobre a pressão atmosférica. No caso da pressão atmosférica, trabalho de Torricelli. Torricelli foi o primeiro a argumentar que o nosso planeta ele está envolto de uma camada de ar, e essa camada de ar exerce pressão sobre os corpos. Então, quanto maior, você deve lembrar, pressão, ela só tem um sentido, uma direção de variabilidade, que é a vertical. A pressão só varia nesse sentido aqui, ela não varia na horizontal. Quando você se desloca na horizontal, não interessa se é no ar ou na água, ela não vai variar. A pressão só varia na vertical. Eu acho que todo mundo aqui tem uma boa noção, principalmente quando a gente fala em água. Quando a gente vai para o fundo da água, a pressão diminui ou aumenta, gente? Tá? E não muda quando está no ar. Tu tem que ter isso bem claro na cabeça. Se tu estiver aqui no ar e tu subir o morro, a pressão não vai aumentar, ela vai diminuir. Ela só aumenta nesse sentido, que é para baixo. Tomem muito cuidado com isso, tá? Quanto maior essa coluna de ar que tu tem sobre um corpo, maior é a pressão. Por isso, quando a gente sobe uma montanha, essa coluna diminui, então a pressão é menor. Tá? O experimento de Torricelli era um experimento que ele utilizou faz vidro com mercúrio dentro. Então, ele pegou um recipiente, mais ou menos com 1 metro de extensão, encheu ele até a boca com mercúrio, e aqui tinha uma bacia com mercúrio, tá? Cheia também.
HG. Aí ele pegou, botou o dedo aqui, virou de cabeça para baixo, tirou o dedo quando ela estava virada com a boca para baixo. E o que aconteceu com o Mercúrio? O Mercúrio desceu e estabilizou até uma certa altura, que são 76 centímetros. O que nós temos aqui nessa região? Vácuo. Tá? Não há ar ali dentro. Tem que lembrar disso, é extremamente importante. Ou seja, para a Torricelli, o motivo dessa coluna estar em pé é que o ar exerce uma força sobre essa área aqui, conseguindo manter, sustentar em pé uma coluna de 76 centímetros. Então, na época, quando as pessoas acharam isso estranho, duvidaram do que ele estava falando, ele disse, pega esse experimento e suba uma montanha, suba os Alpes. Vocês vão ver que isso aqui vai baixar. Porque à medida que sobe os Alpes, tem menos ar, então a força é menor sobre a área e a coluna vai descendo. Bom dia. Tá? Então, o cuidado que vocês devem ter é que o experimento de Torricelli ele foi importante para determinar que o ar está exercendo pressão sobre os corpos, e no caso aqui é sobre essa área líquida aqui do Mercúrio, e ele é capaz de sustentar uma coluna líquida de Mercúrio de 76 centímetros de altura, ao nível do mar. Tem que tomar cuidado, ao nível do mar. Se tu subir qualquer montanha, vai ter menos ar e essa coluna vai baixando. E aqui dentro se manterá vácuo. Não tem como entrar ar ali dentro. Tá? No momento que tu põe o dedo aqui, fecha, só tira o dedo quando está lá embaixo, o ar não entra. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, então, se ela desce, ali dentro é vácuo. Não tem nada, absolutamente. Outro ponto importante sobre o trabalho de Torricelli é que se vocês substituírem, tá, o mercúrio por água, qual seria essa altura da coluna máxima que o ar consegue sustentar para uma coluna de água? Será que é maior que 76? Será que é menor? Bom, a resposta disso está aqui, ó, nesses conceitos. A densidade da água, ou a massa específica da água, do H2O, é 1 grama por centímetro cúbico. Já do mercúrio, é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, mercúrio ele é uma matéria muito mais condensada. Então, em um cubinho de aresta 1 centímetro, 1 por 1, tu tem 1 graminha de água. No mercúrio, tu tem 13,6 gramas. Ou, se tu quiser pensar, se tu pegar uma garrafa com 1 litro de água, tu tem 1 quilograma. Se for do mercúrio, tu vai ter 13,6 quilogramas. Ele é muito mais compacto. O que isso significa? Que se eu pegar e substituir a água, o mercúrio por água nesse experimento, a água seria mais leve para o ar sustentar. Então, essa coluna seria muito maior. Mas quantas vezes maior? 13,6 vezes maior. Isso dá aproximadamente uma coluna em torno aí de 10 metros de altura. Ou seja, para a água, nós conseguiríamos fazer a mesma experiência com mercúrio, só que com uma altura de aproximadamente 10 metros de altura, só para a gente ter uma ideia. Tu pegaria esse 13,6, multiplica por 76, tu vai ter aí mais de 1.000 centímetros aí de altura, que dá em torno aí de 10 metros de altura. Tá? Ok? Bom, aqui tem partes matemáticas? Não, aqui tem mais ou menos a parte, como é que funciona a questão da pressão atmosférica. Depois nós temos a pressão nos líquidos, que a gente chama de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão que o líquido exerce sobre o corpo. Então, quando tu tem, por exemplo, um recipiente, tá? E tu tem, bom dia, um ponto P a uma certa profundidade. Eu já vi aluno me dizendo assim, uma certa altura. Não faz sentido essa palavra altura num líquido. Ninguém diz que mergulhou a uma altura de 10 metros. A gente diz que eu mergulhei a uma profundidade de 10 metros. Então, procurem usar os termos corretos para vocês não se atrapalharem. Profundidade é H, tá? Que também é usada para altura, mas quando está fora d'água. Então, qual é a pressão que o líquido faz sobre um corpo qualquer que pode estar nesse ponto ou apenas nesse ponto? A pressão que o líquido faz, ela depende da massa específica do líquido, do G,
e da profundidade. Tá? Depende desses 3 parâmetros. Então, você pega a profundidade que o corpo se encontra, ou um ponto se encontra, multiplica pelo G e pela massa específica ou a densidade do líquido, você vai ter a pressão. Não tem nada muito complicado de fazer cálculo aqui. Se pegar, por exemplo, uma profundidade, digamos, de 10 metros, qual é a pressão que esse ponto se encontra? Bom, em 10 metros de profundidade, tu vai ter a massa específica d'água. Qual é a massa específica d'água? É 1. Mas é que isso aqui não é no sistema internacional. Eu tenho metro aqui, o G é metro por segundo ao quadrado, então não posso usar grama por centímetro cúbico. Então, o que a gente faz? Multiplica por 1000. Aí tu vai ter a massa específica da água no sistema internacional. Tá? Vezes 10, vezes 10. Então, a minha pressão a 10 metros de profundidade é 10 na 5 pascais. Ou Newton por metro quadrado. É a mesma coisa. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que uma ATM. Isso é a mesma coisa que uma ATM. Tá? Então, 100.000 pascais equivale a uma ATM. Ou seja, quando tu está a 10 metros de profundidade, o líquido está exercendo sobre o teu corpo uma pressão de uma ATM. Se tu tiver a 30 metros de profundidade, o líquido vai estar fazendo uma pressão de 3 ATM sobre o teu corpo. Só tem que tomar cuidado que essa não é a pressão a qual o teu corpo está submetido. Isso é importante vocês entenderem. Isso é a pressão que o líquido faz. A pressão total, vocês devem levar em conta que tem a pressão que o ar exerce aqui fora. Então, a pressão total, ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão que o líquido está fazendo, que é essa que a gente calculou. Então, se eu estou, por exemplo, a 10 metros de profundidade, qual é a pressão real que o corpo está submetido? Vai ser uma ATM feita pelo líquido mais uma do ar. Então, eu vou estar com 2 ATM. Esse é o pega-ratão. Bom dia. Hector. Tá. Tu deixou a família na rua, Hector. É sacana, hein? Entenderam a armadilha? Vocês têm que ver, leiam com atenção no texto da questão para saber o que ele está perguntando. Ele está perguntando qual é a pressão real que o corpo está submetido ou é a pressão que o líquido faz. Então, se for a do líquido, já sabe. Se tiver a 50 metros de profundidade, o líquido está fazendo 5 atm. Se ele perguntar qual é a pressão total, a pressão real, aí é 6. Aí tu tem que levar uma em conta da atmosfera. Então, lembre-se disso. Cuide para saber se é essa ou é essa que a questão está perguntando. Tá? Normalmente, o pega-ratão vem em cima dessa. O pessoal decora a cada 10 metros, tu tem uma ATM, eles põem lá, tem um ponto a 100 metros de profundidade. Qual é a pressão? Cara, 10? Sim, isso é a pressão que o líquido faz. Mas se perguntar, tem um corpo lá, qual é a pressão que o corpo está submetido? É 11, não é 10. Bom dia. Em termos de pressão dos líquidos, é isso, tá? É claro que quem está bom em matemática sabe que isso aqui é uma função de primeiro grau. E quando eu falo isso, você já deve estar pensando, gráficos. Se eu pegar aqui o gráfico da pressão em função da profundidade, eu vou ter um gráfico assim. Tá? Esse ponto aqui, ponto inicial, é a pressão atmosférica. Ou seja, é o ponto que está aqui, ó, na superfície do líquido. Tá? E o H é a profundidade. Então, quando eu estou com H igual a 0, quer dizer que eu estou aqui na superfície. Ó. Então, qual é a pressão que o corpo está? Atmosférica. E eu começo a afundar, essa pressão vai crescendo linearmente, porque isso aqui, a pressão com a profundidade, é uma função linear. Então, essa reta,
ela tem uma declividade, a declividade é dada por esses dois parâmetros aqui. Ó, tá? Dúvidas? Então, vamos adiante. Lei de Stevin. Tá? A lei de Stevin, ela fala sobre você ter, por exemplo, aqui, ó, um recipiente, um certo líquido qualquer, e a gente selecionar dois pontos dentro desse líquido. Por exemplo, eu pego o ponto 1 e o ponto 2. Tá? A gente verifica visualmente que os dois pontos eles estão a profundidades diferentes. E eles podem perguntar para vocês qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Ou seja, a diferença de pressão, alguns diriam assim, bom, se é para calcular a diferença de pressão, professor, é só pegar a pressão no ponto 2 e diminuir do ponto 1. Sim, é verdade, só que é difícil os caras informar para vocês que a pressão aqui tem um determinado valor, aqui é outro, e aí o cara só faz uma menos a outra. Não é esse o caminho, normalmente, que os caras vão optar. Acho que todo mundo percebe isso. Obviamente, eles não vão dar as pressões e tu vai ter que determinar, via de regra, usando aquela equação ali. A gente sabe que a diferença de pressão seria a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1. Isso é lógico, mas isso aí não vai ser dado. Então, o que a gente faz? A gente abre esse P2 e o P1 para cada um desses pontos. E nós sabemos calcular a pressão. Ela está ali, ó, as fórmulas estão aqui do lado. Então, a diferença de pressão seria, no ponto 2, a pressão atmosférica, mais a densidade, o G e o H2. O que é o H2? É isso aqui. Aqui o H1. Menos, abre parênteses, a pressão atmosférica, mais a massa específica do líquido, o G e o H1. Para quem é bom em matemática aí, isso aqui vai dar 0, menos o outro. Tá? E aí eu vou ter que a diferença de pressão vai ser isso aqui menos isso aqui. Tá? Colocando esses termos aqui em evidência, o MG, eu vou ter a diferença de H2 menos H1. Tá? Então, na verdade, se eu pegar e fizer a diferença de profundidade, multiplicando pelo μg, eu vou ter a diferença de pressão. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Basta apenas fazer uso da mesma equação, só que, em vez de tu botar H aqui, tu põe a diferença de profundidade entre os dois pontos. Aí tu vai ter a diferença de pressão. Bom dia. Tá? Isso é a lei de Stevin. A lei de Stevin ela pode ser aplicada, por exemplo, em profundidades. Você já deve ter estudado isso em geografia. Curvas de nível, já ouviram falar disso? Pois é, quando a gente estuda o relevo, nós normalmente usamos o termo curvas de nível. Só que tem que tomar cuidado porque isso pode aparecer tanto aqui no mundo que nós vemos, quanto no mundo subaquático. Tá? Então, é um ponto extremamente importante. Por exemplo, em exemplos aqui de curva de nível, você é um bom desenhista, mas digamos aqui, isso aqui pode representar curvas de nível no oceano. Então, por exemplo, tem assim, ó, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Tá? E aí, digamos que um peixe está aqui, aqui eu tenho um peixe, e esse peixe faz isso aqui. Ó. Ele vai do ponto A para o ponto B.
qual vai ser a variação de pressão sofrida por esse peixe? Tá? Para o aluno que pega rapidamente aqui o que eu expliquei, o peixe está a que profundidade, gente? 30 metros. E quando ele foi para o B, para onde ele foi esse peixe? Ele foi mais profundo. Tá? Então, ele está a uma profundidade de 30 e foi para 50. Então, o que nós sabemos? A 30 metros de profundidade, o líquido está fazendo 3 ATM sobre ele. Se eu pensar em ATMs, é isso. Cada 10 metros nós temos uma ATM. Então, aqui eu tenho 3 ATM e aqui eu tenho 5 ATM. Então, a variação de pressão sofrida pelo peixe quando ele vem daqui para cá são 2 ATM ou 2 vezes 10 na 5, tanto faz. Né? Basicamente é isso. Ou seja, mas o cara tem que entender o que está acontecendo, o que significa esses desenhos. Isso vocês aprendem em geografia, mas normalmente isso pode ser aplicado também na física, principalmente na parte subaquática, que geralmente o pessoal se atrapalha com isso. Então, tomem muito cuidado. Tá? Então, procurem interpretar direitinho essa questão das curvas de nível de relevo subaquático, tá? Para vocês não terem problema de erro de cálculo. Falar um pouquinho do princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele diz o seguinte, para quem quiser registrar, que quando tu exerce a pressão sobre um ponto do líquido, essa pressão é distribuída igualmente para todos os pontos do líquido. Então, se tu pegar, por exemplo, um pote cheio de água, digamos que isso aqui está cheio de água, e eu apertar as paredes do pote, essa pressão feita nesse local aqui, ou nesses locais das paredes, ele se distribui igualmente para todos os pontos do líquido. Então, se eu, por exemplo, fizer uma pressão aqui de 2 ATM, todos os pontos do líquido vão ganhar um acréscimo de pressão de 2 ATM. Então, se tinha um ponto que a pressão era 1,5, vai passar para 3,5. Ele vai ganhar sempre um plus de 2 ATM. Em termos de cálculo, o cara pergunta, e precisa fazer cálculo aqui na parte do Pascal? Sim. Nós temos uma parte aqui aplicável, muito importante, já caiu na URGS no passado, que é a prensa hidráulica. A prensa é um sistema que tem muita aplicação, macaco hidráulico principalmente, freios automotivos, utilizam o princípio de Pascal. É um sistema que você tem, é um vaso comunicante, mas esse vaso comunicante, ele tem diâmetros diferentes, tá? Então, tu tem aqui um raio pequenininho, aqui um raio grande, tá? Só que aí o cuidado que vocês devem observar é que esses tubos, eles têm êmbolos. Aqui tu tem um êmbolo que fecha o tubo. Aqui tu tem um outro êmbolo que também fecha o tubo. Assim. E aqui eu tenho um líquido qualquer. Tá? Aqui eu tenho um líquido de massa específica Ni. Tá? O que eles gostam de dizer para o pessoal que vai fazer o uso do princípio de Pascal? Eles dizem que esses êmbolos não têm atrito com as paredes e que, por exemplo, se tu fizer uma força Fzinho aqui, onde eu tenho uma área Azinho, aqui eu tenho uma área grande, quanto é a intensidade da força que pode ser feito desse lado? Ou seja, ele pode botar um corpo aqui e perguntar qual é a força que tu pode fazer para manter o sistema em equilíbrio. Então, para resolver esse problema, a gente sabe, baseado no que já tem aqui, tu tem força e área, força e área. Ora, já está bem claro, pega lá a parte inicial que a gente viu da semana passada. Como o efeito do princípio de Pascal é aplicável aqui, o aumento de pressão de um lado tem que ser distribuído igualmente para todo o líquido, então a gente pode dizer que a pressão, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto 1 e nesse ponto 2, esse aumento de pressão tem que ser igual dos dois lados. E aí você abre Fzinho por Azinho e Fzão por Azão. Tá? Essa aqui é a equação que vai permitir que vocês façam uso, tá, da parte de cálculo para esse tipo de projeto. Só um cuidado.
Tem uma parte aqui que é pega-ratão violento, que para variar está na matemática. Como é que é o formato desse êmbolo? Circular. Como é que se calcula a área de um círculo, gente? πr ao quadrado. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque eles não vão dar as áreas. Universidade particular dá a área. Particular da área. A particular já nem faz mais hoje em dia vestibular, a não ser para quem faz para medicina. Né? O resto, se você tem dinheiro, tem um bom cheque, uma conta gorda, é só fazer uma redaçãozinha ridícula lá, só para dizer que eles estão fazendo vestibular e deu para a bola. Tá? É só isso. Mas as federais não é assim. As federais, eles vão fazer a prova, e uma prova que eles vão exigir principalmente a atenção do aluno. E um dos pontos importantes é exatamente esse aqui, ó, que ao invés de eles darem as áreas, eles vão fornecer quem para vocês? Algumas vezes eles fornecem o raio. Eles podem fazer pior e não dar o raio da quem? O diâmetro. E aí eles pegam um aluno. Porque se vocês pararem para pensar, vou dar aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem que não vai ser assim que vai cair. Vou mostrar onde é que vai estar a armadilha. Digamos que essa área aqui é, sei lá, 10 vezes maior que a área pequena. Tá? E eu quero saber como é que fica a relação entre essas forças aqui. Então, tu pega a fórmula aqui e aplica. Fzinho por Azinho, Fzão igual a 10 Azinho. Corta os Azinho, e aí tu já sabe que a força no lado pequeno é 1/10 da força que eu tenho aqui. Tá? Ah, beleza, bem simples, professor, nada demais. Sim, mas o problema é que eles não fazem isso. Eles vão fazer assim, ó, eles vão dizer que o diâmetro do êmbolo grande é 10 vezes o diâmetro do êmbolo pequeno. Entenderam a armadilha? E aí, como é que tu sai daqui e chega aqui? Tá? Bom, do diâmetro tu vai ter que passar para quem? Exatamente. E quando eu tenho que esse diâmetro aqui é 10 vezes maior que esse, como é que ficam os raios? Como é que fica a relação? Olha, o silêncio já demonstrou que vocês... Não. Não. Viu? Problema da matemática. Por isso que eu digo, não adianta o professor de física dar fórmula quando vocês morrem na matemática. Os raios, o raio do grandão é 10 vezes o raio do pequeno. Para quem conhece matemática, a relação entre diâmetro e raio, ela é diretamente proporcional. Ou seja, se tu tem que o diâmetro do grande é 10 vezes maior que o do pequeno, o raio do grande tem que ser 10 vezes maior que o do pequeno. Não vai mudar em absolutamente nada do diâmetro para o raio. Tá? Isso qualquer pessoa aí consegue lembrar. Ó, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, se o diâmetro de um é 10, o outro é 1. E aí vai ser meio. O raio daquele que é 1. Então, só vai ser 10 vezes menor. Então, tu não pode considerar que quando pula do diâmetro para o raio, vai mudar a proporção. A proporção continua sendo de 1 para 10. Né? Então, eu recomendo quem está perdido nessa parte geométrica, é bom estudar geometria. Senão vocês se perdem na matemática e depois diz que a culpada da história é a física, que não tem nada a ver com a história. Aprendam bem matemática, senão não dá certo. E aí, se tu tem aqui, ó, que o raio, a proporção é mantida de 1 para 10, como é que vai ficar a relação? Aí tu vai trocar a área como πr ao quadrado. E o outro, π, aí ficaria o Rzão. E o Rzão é o quê? 10Rzinho elevado ao quadrado. Então, vai ficar Fzinho, corta esse π com esse π, Rzinho ao quadrado, igual a Fzão sem Rzinho ao quadrado. Corta o Rzinho. Ficou igual. Deixa eu botar um Fzinho aqui. Assim fica melhor. Tá? Então, aqui eu vou ter uma força 100 vezes menor do que aqui. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? É aqui que está a armadilha. Se existe uma parte do Pascal que vai ferrar o pessoal, é exatamente aqui. Aqui o pessoal se perde. Eles começam a fazer chute. O aluno, em vez de fazer uma coisa bem básica, calcula. Ah, mas eu achei que era. Você não tem que achar nada. Se você não tem condições de entender isso aqui, faça o cálculo. Pega os valores
e calcule. Você vai ver que vai ser mantida a mesma proporção do raio para o diâmetro. Tá? Não fique fazendo suposições as quais você se perde. Tá? É a minha recomendação. Vocês têm as fórmulas na cabeça, com essas equações, calculem. Tá? Não fiquem fazendo bobagem no dia do vestibular. Isso é muito perigoso. Normalmente, a literatura ela traz esse tema como princípio de Arquimedes, tá? Mas é errado. Não deveria se utilizar o termo princípio, porque, na verdade, o princípio é utilizado quando você não tem uma dedução anterior, tipo princípio da inércia, princípio fundamental, eles não têm uma dedução matemática anterior. É parte dali em diante. O que os caras falam como princípio de Arquimedes não pode ser utilizado como uma palavra princípio, porque ele tem uma dedução anterior, prévia. Então, o termo correto deveria ser lei de Arquimedes. Tá? Mas a literatura acaba botando o termo princípio. Tá? Então, vocês acabam vendo nas questões os caras falando princípio de Arquimedes. Bom, onde é que entra essa parte aqui de Arquimedes? Na flutuabilidade dos corpos. Então, aqui quando a gente pega um recipiente qualquer e põe um corpo boiando, vocês têm que lembrar de toda a parte de Newton aqui. Aqui entra forte a parte newtoniana. Porque quando a gente olha aquele corpo, ele está parado no líquido. A força resultante é zero. Aí nós temos duas opções. Ou não tem nenhuma força atuando naquele corpo, ou tem forças atuando nele. No caso, a gente sabe que, como ele está aqui na Terra, tem que ter forças atuando nele. No mínimo, quantas ali? De novo, né? Quem já está aqui careca de tanto ouvir isso nas aulas desde o início do ano, nós temos aqui a força, uma das mais básicas que a gente está sempre falando, que é a força peso, que é feita pela Terra, voltada para baixo. E, em contrapartida, para aquele sistema estar em equilíbrio, eu tenho que ter uma força virada para cima. Feita por quem, gente? Pelo líquido. Tá? Que pode ser água, pode ser qualquer outro líquido, mas, enfim, pelo líquido. E o nome dessa força que o líquido exerce é um empuxo. O nome dessa força é chamada de empuxo. Tá? Que nesse caso aqui, as forças são iguais ou diferentes? São diferentes. Você vê como vocês morrem numa coisa que está ali, isso que está desenhado. Como é que aquelas forças podem ser iguais, gente, se elas têm sentidos opostos? Você vê como é fácil matar o pessoal. Essas forças nunca serão iguais. Elas têm os módulos iguais, têm as intensidades iguais. E o pessoal já olha aquilo ali, as forças são iguais. Vocês não estão tratando de uma grandeza escalar. Força é grandeza vetorial. Portanto, se vocês disserem que as duas forças são iguais, vocês vão perder uma questão na URGS. Nunca respondam isso. Aquilo ali funciona como um para-ação e reação? Não, impossível também. Tá? Um para-ação e reação tem que ter a mesma natureza de força. Peso é gravitacional, empuxo é eletromagnética. Portanto, nunca farão um para-ação e reação. Mas note, ó, quando eu estou escrevendo isso aqui, eu não estou dizendo que as forças são iguais. Para isso eu tenho que botar setinhas em cima. Tá? Eu estou dizendo que os seus valores são iguais, seus módulos são iguais, suas magnitudes são iguais. Agora, se eu botar setinhas aqui em cima, eu tenho que botar um sinal diferente. Tá? Não posso botar o sinal de igual.
Assim eu ponho apenas sem os vetorzinhos em cima ali, eu estou falando dos valores. Tudo bem para todos? Tá. O empuxo, tá? Ele pode aparecer não só nessa situação, como em diversas situações. Tu pode ter, por exemplo, assim. Quanto vale a restante? 0. Quantas forças? Quais são? Peso e empuxo. O que eu digo dos valores? São iguais, né? Vê como vocês ficam desconfiados da língua portuguesa, que é interessante, né? Vocês ouvem, mas duvidam do que vocês estão ouvindo. É muito interessante, porque as pessoas sempre me dizem assim, mas eu sou bom em português. Não é. Na física, a gente coloca a língua de português em xeque para tudo. Que o cara que acha que é bom em português já fica com medo até de o que ele ouve dizer sim ou não. É muito engraçado isso. Por isso eu digo, ó, se tu é bom em português, não pode falhar na interpretação da física. Tá? E aqui o P e o E têm o mesmo valor, de novo. Tá? Também podemos pensar em outras situações um pouco mais sofisticadas, que já apareceram na URGS também. Botar, por exemplo, um corpo assim e uma corda aqui. Força resultante. Continua sendo 0. Quantas forças nesse sistema? Quantas? Isso. Monta a equação. Imagine a orientação dos vetores e montem a fórmula. É isso que vocês vão ter que fazer na prova. Tá? Essa é a grande sacada. Cada problema tem que montar uma equação diferente. Como é que ficaria a equação nesse sistema para dar resultante igual a 0? Como é que fica a equação, então? Peso menos impulso. Vai dar tensora. Ó, vou desenhar. Peso para baixo. Tensora para cima. Impulso para cima. Então fica mais fácil. Em vez de fazer isso aqui, ó, é mais fácil botar assim, ó. As duas somadas para cima é igual a quem? Sempre relevante, assim, ó, desenha as forças, vocês estão acostumados, já tanto ouvir. Isso, exatamente. Muito mais fácil de fazer assim. Desenha, aí tu olha, tranquilo, as duas somadas igual aquela que está para baixo. Bem barbadinha. Tá? E isso é uma coisa que eu quero que vocês se acostumem com isso. Sempre aquela ideia. O professor fala desenhar, vou desenhar as forças. Depois eu monto a equação, porque ela fica nível topeira master. Lembre sempre disso. Depois que tu desenha, tu olhou para os vetores, ela fica ridícula. Agora, não entendi o que tu está falando. Não tem pressão ali, cara. É peso. Força, peso. Isso tem que tomar cuidado. São forças que a gente está falando. Não tem pressão aqui. Bom, dá para pensar também num sistema assim, uma corda. E aqui, ó. Monta a equação para mim agora. Vamos ver se sai rápido agora. P igual a P mais P. P mais P? Não, P igual a P mais T. Ah, P mais T. Então, o empuxo é igual ao peso mais a tensora. Essa aqui eu já nem vou desenhar. Tá? Tudo bem? O cálculo da força de empuxo. Claro que o empuxo tem uma fórmula. Né? Se vocês estão vendo aqui essas situações, eles podem pedir, por exemplo, aqui para pedir para calcular a tensora. A tensora não tem uma fórmula para calcular ela. Tá? Então, isso quer dizer que se eu tenho um sistema que nem esse ou que nem esse aqui, para calcular a tensão, eu tenho que analisar quem? O peso e o empuxo. E se ele der os valores, eu vou ter que calcular o peso, vou ter que calcular o empuxo. Como é que eu calculo o empuxo? O empuxo, gente, por definição, ele é dito assim, ó, ele é o peso do volume de líquido deslocado pelo corpo. Essa é a definição de empuxo.
é a densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado pelo corpo. A literatura geralmente põe assim, ó, a densidade do líquido e o volume do líquido. Isso não é adequado, por quê? Porque as pessoas só pensam no empuxo nos líquidos, e não é assim. Quando você pega um balão de hélio, e solta, quantas forças estão atuando sobre ele quando tu solta? No momento que tu solta? Do ar. E elas têm o mesmo valor ou valores diferentes? O maior é quem? O empuxo. Por isso que ele sobe. Quando solta, o empuxo é maior que o peso. Tá? Então, por isso que eu uso o termo fluido aqui. Tá? Porque vale tanto para líquidos quanto para gases. Qual caso? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Eles têm que ter os mesmos valores. Como é que vai ser diferente? E quanto vale a força resultante? Então, como é que eles vão ter valores diferentes se ele está parado? Tem que lembrar que, para resultante ser zero, tu tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? Parado, andando com velocidade constante. Esse é o cuidado que tem que ter. Bom, mas eu disse para vocês que o empuxo era o peso do volume de líquido deslocado pelo corpo. Onde é que está isso? Está escrito aqui. Ó. Se a gente parar para analisar, naquele quadro que estava aqui, densidade ou a massa específica é massa sobre volume. Portanto, M é a massa específica vezes V. E olha o que eu tenho aqui. Ó. Então, isso aqui ó, é a massa do fluido vezes o G. O que é M vezes G? É o peso. Então, por definição, tá? Quando você põe um corpo para dentro de um líquido, o que ele faz? Ele desloca o líquido. Se tu pegar uma recipiente e botar tua mão dentro do líquido, tu vai ver que o nível do líquido sobe. Quanto subiu? O volume que tu botou para dentro. Esse é o volume deslocado. E quanto maior é esse volume deslocado, maior é esse empuxo. Por exemplo, isso aqui é questão da URGS. O que vocês me dizem a respeito dos pesos desses corpos? São iguais ou diferentes? Quem é o maior? Mais pesado? Como é que tu sabe? B está deslocando mais água. Qual é a consequência disso? Exatamente. Então, em cada um desses corpos, o peso desse aqui tem o mesmo valor do empuxo. O peso desse aqui tem o mesmo valor do empuxo. Mas o empuxo desse aqui é maior porque ele desloca mais líquido. Ele tem um volume maior, então vai ter um empuxo maior sobre ele. Então, o empuxo do A é menor que o empuxo no B. Portanto, o peso do A é menor que o peso do B. Tá? Então, tomem muito cuidado, porque quando se trata de empuxo, a maioria do pessoal se perde nessa parte. E tem muitas questões nojentas, questões com porcentagem. Por exemplo, eu tenho um navio. O navio é feito de aço, mas ele está boiando na água. Então, isso significa que a densidade dele tem que ser menor que a da água. Como é que eu provo que a densidade do navio ela é menor do que a da água? Bom, a gente sabe que o navio está boiando, a força resultante é igual a zero. E, portanto, no navio nós temos apenas quantas forças atuando sobre ele? Duas, peso e empuxo. O que eu digo dos valores das duas? São iguais. Então, o peso do navio tem o mesmo valor do empuxo que a água faz sobre o navio. Como é que eu mostro que a densidade do navio é menor que a da água? A gente abre a força-peso. Massa do navio vezes o G e abre o empuxo. Massa específica da água vezes o G vezes o volume de líquido deslocado pelo navio. Corta os Gs. E a massa nada mais é que a densidade do navio vezes o volume do navio. E do outro lado, o que nós temos?
a massa específica da água, vezes o volume de líquido deslocado pelo navio. O que é o volume de líquido deslocado no navio? Essa parte de baixo. Tá? A densidade do navio, então, será a massa específica. A massa específica da água, vezes o volume de líquido deslocado, dividido pelo volume do navio. Ou seja, a massa específica da água dá 1. É 1 grama por centímetro cúbico. Agora, essa razão aqui, ela vai dar um número maior que 1, igual a 1 ou menor que 1? É aqui que está o segredo para entender. Se vocês compararem isso aqui, o numerador, essa parte aqui, ó, com o denominador, que é o volume inteiro do navio, a gente já sabe que esse volume aqui é maior que esse. Isso quer dizer que essa razão dá menor que 1. Se dá menor que 1, então um número menor que 1 vezes 1 vai dar uma densidade do navio menor que a da água. Tá? Então, esse aqui é o segredo que mostra por que o navio boia na água. Ele boia na água porque a densidade dele é menor que a da água. Mas como é que eu sei? Porque no momento em que eu comparo esses dois volumes, o deslocado e o do navio, esse aqui é menor que esse. Então, essa razão vai dar menor que 1. Tá? Por isso que quando o navio está embaixo da água, esses volumes são iguais, ele foi para o saco. Tá? Então, enquanto houver essa diferença entre esses volumes, ele vai estar com uma densidade menor do que a da água e, portanto, boiando. Tá? Perfeito para todos? É isso. Está fazendo exercícios? Tá. Querem que eu veja um pouco da moderna com vocês? Tá? Então, na aula que vem, faz uma revisão bruta da moderna. Tá? Para pegar essa. Então, uma boa semana a todos, gente. Até a próxima aula.